Traz a imagem para mim do caso de Sinop. O Edson Adalto está pronto para compartilhar com você detalhes sobre o julgamento que aconteceu ontem, que terminou com a condenação do réu, autor de uma chacina bárbara em Sinop. Tirou a vida de 7 pessoas, ele foi condenado a 136 anos de prisão. Quem tem os detalhes para você é o Edson Adalto. Edson, bom dia, bom trabalho, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Trindade, a todos que acompanham a programação. Pois é, Trindade, ontem, durante todo o dia, começou por volta das 8h30 da manhã esse júri e foi até próximo às 22 horas, quando a juíza proferiu a sentença, sendo condenado Edgar Ricardo de Oliveira, autor desta chacina registrada em fevereiro do ano passado, a 136 anos, 3 meses e 20 dias de prisão. Ao final desse julgamento do júri, o réu ainda disse que pretende recorrer dessa decisão, viu, Trindade? Ontem foi um dia bastante movimentado. Esse julgamento foi transmitido ao vivo no YouTube do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para as pessoas poderem acompanhar depoimentos muito chocantes, emocionantes de vítimas, de pessoas que estavam no local, sobreviventes dessa chacina, como a Raquel, que é mãe do Getúlio, mãe da Larissa, esposa do Getúlio, que morreram nessa chacina. Ela é muito emocionada, lembrou daqueles momentos de terror que passou ali em um bar do Jardim Lisboa, em Sinop. Disse que apenas não morreu porque acabou a munição da arma de um desses criminosos. Lembrando do fato, o feriado de carnaval em fevereiro do ano passado, Edgar e Ezequias acabaram executando, matando 7 pessoas, entre elas essa jovem, essa adolescente de 12 anos de idade, por conta de um desentendimento após um jogo de sinuca, viu, Trindade? Ele ontem, no seu depoimento, diz que foi provocado, segundo ele, foi ameaçado por algumas dessas vítimas, inclusive com arma de fogo, e disse também que usou droga, e aí ele acabou perdendo a consciência e fazendo tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. Além desses mais de 136 anos de prisão que ele foi condenado, tem ainda R$200 mil de indenização que deve ser dividido igualmente para as famílias dessas vítimas. E agora a gente aguarda ver se realmente vai ser feito esse recurso por parte do réu, mas agora ele continua preso, ele está na penitenciária central em Cuiabá, deve continuar em cela isolada, e a gente aguarda os novos capítulos dessa situação lamentável que a gente vem cobrindo, mas as famílias ontem saíram com um sentimento de justiça que foi feito, viu, Trindade? Muito obrigado, Edson. Estamos acompanhando mais uma vez imagens agora do circuito de segurança do dia do crime. Lembrando que são 2 criminosos que assassinaram as pessoas que estavam neste bar de Sinop. Um deles morreu em confronto com a polícia, o outro acabou preso. Foi julgado ontem e condenado a 136 anos de prisão. A equipe do Edson Adalto acompanhou tudo e é claro que a gente vai construir também uma grande reportagem para acompanhar, para compartilhar com você detalhes desse julgamento extenso registrado ontem no Fórum de Sinop. Esse é o momento exato em que os suspeitos, agora não mais suspeitos, os condenados, os réus, os assassinos, praticam esse ato bárbaro em Sinop, médio norte do estado de Mato Grosso. Crime que ganhou repercussão nacional, entre as vítimas uma criança, e a frieza do depoimento do suspeito, não mais suspeito, agora condenado durante o julgamento, é simplesmente assustador. É simplesmente assustador. A frieza dele ao relatar o que teria acontecido é assustador. E ele fala que usou drogas, que perdeu a consciência, mas é engraçado que para deixar o local do crime de caminhonete ele conseguia dirigir de boa, né? Ele não perdeu a consciência para dirigir? Não perdeu a consciência para dirigir? É umas desculpas que os criminosos usam que, assim, só trouxa para acreditar, né? Matou 7 pessoas, entre elas uma criança. Eu perdi a consciência, não sei o que eu fiz, mas saiu dirigindo uma caminhonete. Saiu dirigindo uma caminhonete, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Esse é um crime bárbaro, uma resposta à altura, e agora tomara que ele apodreça na cadeia, mas que apodreça devagar. Tem uma vida longa no sistema penitenciário para que acabe mofando na cadeia, que é o destino para esse tipo de gente.
Tem gente que defende a pena de morte. Eu acho que o pior para esse tipo de criminoso é apodrecer na cadeia, mofar na cadeia. Uma vida longa, que morra de velho na cadeia. É isso que precisa acontecer com esse tipo de gente. Quem é capaz de destruir famílias como estes dois aí destruíram, não merecem nenhum tipo de piedade. Um deles morreu em confronto com a polícia e o covarde que foi julgado ontem se entregou na presença do advogado. Meu Deus do céu, como é triste, né? Como é triste essa imagem. Um dia que ficou para a história em Sinop, infelizmente, pela violência, pela covardia, pela brutalidade. Nós temos o momento exato em que a juíza decreta a sentença, não temos? Pode voltar aqui para mim, coloca no ponto o momento exato em que a juíza decreta a sentença ao agora condenado por homicídio. Enche a tela. Aplico a regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material, e coloco as jurisprudências nas quais me apoiei, ficando o réu condenado definitivamente a pena de 136 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial do cumprimento será o fechado e ele já vai começar a cumprir a pena provisoriamente, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, número tal, que cito aqui, com repercussão geral. Então, já determino que se espeça guia provisória para o cumprimento da pena. Considerando também que no ato do recebimento da denúncia, esse juízo, em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência do denunciado que, em caso de sentença condenatória, fixar-se-ia valor mínimo para a reparação dos danos causados, nos termos do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, fixa o valor mínimo de reparação em R$200 mil, a serem divididos equitativamente entre as famílias das vítimas. Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas processuais, eis que foi assistido pela Defensoria Pública. Publicada a decisão em plenário, eu determino aqui, então, as providências normais ao caso. Publicada no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Sinop, às 21h23. As partes saem intimadas para os efeitos recursais. Indaga-se ao acusado se ele pretende recorrer da decisão. Está fechado o microfone. Senhor Edgar, está me ouvindo? O senhor pretende recorrer da decisão para a gente constar aqui? Eu não sei nem como é que funciona isso, se o defensor aí mesmo vai recorrer, como é que funciona. Eu acho que eu tinha que falar com ele, eu não sei. Não, eu sei, mas o senhor quer que os juízes do Tribunal de Justiça, os desembargadores, revejam a decisão? Sim, senhora. Ok. 10h37. Pode voltar com as imagens do circuito de segurança para a gente em tela cheia, por favor. Condenação a mais de 136 anos. E olha, pouco ainda, né? Pouco. Poderia ter sido condenado a um tempo maior, porque tirou a vida de 7 pessoas. Essa é a verdade. Entre elas, uma criança. E teve a cara de pau durante o julgamento de dizer que ninguém morre de graça. É muita covardia, né? É muita covardia. A minha esperança como cidadão
é que ele nunca mais saia da cadeia. Pode até ser repetitivo, mas eu quero reforçar isso com a audiência do SBT Comunidade. Que tenha uma vida longa dentro da cadeia. Não sei, aí deve ter uns 30 e poucos anos, no máximo 40, mas que morra lá por 80. Que passe aí um bom tempo vendo o sol nascer quadrado, numa cela com 50 pessoas, uma cela de 3x3, nesse calor abençoado de Cuiabá. Que curta essa vida na cadeia por um bom tempo. Não há espaço para a liberdade para um monstro como esse. Não há espaço para a liberdade. Nós vamos rodar agora para você uma reportagem completa feita pela nossa equipe em Sinop, que acompanhou todo o julgamento, que começou às 8 horas da manhã e foi concluído às 22 horas. Um trabalho árduo, e eu preciso, antes de rodar a reportagem, agradecer a todo o empenho do SBT em Sinop. Equipe que está sob o comando do Alessandro Gomes e que tem feito um trabalho brilhante, líder de audiência por lá. Um caminho que nós aqui estamos tentando trilhar, observando e aprendendo com essa equipe de Sinop, que tem feito a diferença e que acompanhou absolutamente tudo ontem e construiu na manhã desta quarta-feira a reportagem que eu vou exibir para você. 10 horas e 40 minutos, o SBT Comunidade está só começando e começa com essa reportagem muito forte. Começa com esse assunto muito forte. 136 anos de prisão. Vem para cá. Reportagem no ponto? Preste muita atenção nos detalhes desse julgamento. Preste muita atenção na frieza desse monstro. Para mim, não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Frio e calculista. Na tela. O júri de Edgar Ricardo, de 30 anos de idade, um dos envolvidos na chacina da Sinuca, foi realizado nesta terça-feira, dia 14, durante todo o dia. Após mais de 12 horas de julgamento, por volta das 22 horas, a juíza proferiu a sentença. O réu, Edgar Ricardo de Oliveira, foi condenado a 136 anos, 3 meses e 20 dias de prisão. Além disso, ele também deve pagar R$200 mil de indenização, que deve ser dividido igualmente entre as famílias das vítimas. Aplico a regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material, e coloco as jurisprudências nas quais me apoiei, ficando o réu condenado definitivamente a pena de 136 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ainda durante a leitura da sentença, a juíza Rosângela Zacarquim dos Santos, da primeira vara criminal da comarca, mencionou as qualificadoras: homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas por 6 vezes, furto e roubo majorado com uso de arma de fogo como agravante. A primeira testemunha a dar o seu depoimento foi a Raquel, esposa de Getúlio e mãe de Larissa, que estão entre as vítimas da chacina. Ela relembra os momentos de terror que passou. Logo em seguida, quando ela correu, eu ia correndo. E ele mandou ir ficar no chão. Eu fiquei no chão, pensei que eu ia morrer. E ela ia ficar sozinha, que ela tinha corrido.
O réu, Edgar, participou do julgamento por videoconferência e, durante o seu depoimento, acusou as vítimas de terem o ameaçado e feito provocações no momento do jogo de sinuca. Ele ainda conta que, pouco antes dos disparos, fez uso de drogas. Eles estavam armados me ameaçando, eles estavam armando contra mim o tempo todo. Aí comecei a jogar. Na hora que antes de eu dar aquela última atacada, para a senhora ter noção, eles estavam com os comentários tão pesados em volta, mas assim, tudo por sugestas em cima do jogo do futebol. Ah, ele vai entregar molinho, fica olhando para você ver, é igual sempre. E ele dando as sugestas, e aquilo foi entrando dentro de mim. Eu cheguei perto do Ezequias, falei: Ezequias, eu não aguento mais jogar, eu vou embora. Vamos lá para a chácara lá e vamos deixar esse trem quieto. Aí o Ezequias falou: pega aqui a cocaína, aqui o pino e cheira lá. Eu falei: eu não vou cheirar. Cheira lá, rapaz, você vai dar uma clareada na mente. Eu falei: eu não vou cheirar. A última vez que eu cheirei isso daí, eu só passei mal. Aí ele me deu o pino e eu entrei no banheiro. Ezequias Souza Ribeiro, comparsa de Edgar, foi morto um dia após o crime em confronto com o BOPE. No final da sessão, Edgar disse que deve recorrer da decisão.